Estamos de volta aqui para falar de créditos de carbono, né? A gente vem constantemente tocando nesse tema, nesse assunto aqui, mas muitos ainda querem ouvir falar mais, esmiuçar, né? Tirar detalhes. Por quê? Porque os créditos de carbono são certificados emitidos por quem reduziu as emissões de gases poluentes na atmosfera. E aí podem fazer dinheiro com a preservação ambiental, como já ocorre em programas do setor bioenergético aqui mesmo no Brasil. Então, para a gente avançar nesse assunto, olha quem está conosco aqui hoje. A gente vai conversar com Yuri Rugai Marinho, que é CEO de uma empresa de soluções ambientais. Né, Yuri? Boa noite, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo aqui no Jornal Terra Viva, é uma alegria recebê-lo. Ô Yuri, conta para a gente então, aqui a gente fala para grande, para pequeno produtor, né? E muitos podem ter dúvidas ainda sobre esse tema, né? Que cada dia vai avançando. O produtor pode fazer em sua propriedade. O que ele pode fazer, então, na sua propriedade para ter mais crédito de carbono? Seja bem-vindo. Boa noite, Yuri. Oi, Márcio, boa noite. Muito obrigado aqui pelo canal, pelo diálogo. Eu acho que como você mesmo colocou, né, Márcio, o produtor, o proprietário, ele quer entender um pouquinho mais como é que funciona esse mercado, como que são essas regras, como é que ele pode analisar se ele é elegível, se ele não é elegível. E é por isso que nós lançamos um edital em que nós tentamos ali descrever todas as regras, né, de uma forma bem didática ali para o produtor tentar se analisar para ver se ele é elegível, se a atividade que ele está desenvolvendo ali, se o tipo de imóvel que ele tem pode se inserir nesse importante mercado, que é o mercado de carbono, mas também é um mercado muito complexo, né? Um mercado que ainda tem muitas barreiras aí de entendimento, de comunicação, é um mercado internacional, então é o diálogo entre o Brasil e empresas, instituições de todos os outros países. Então, nós tentamos simplificar isso e trazer um pouquinho de simplicidade e a gente quer fazer com que o produtor consiga, né, chegar à conclusão se ele pode ou se ele não pode, naquele determinado momento, entrar nesse projeto. Ô Yuri, e o produtor quer ter uma noção de valor, né? Como é que ele vai ganhar esse dinheiro? Qual é o valor do crédito de carbono? É como, por exemplo, assim, $1 vale tantos reais, ou um real vale tantos pesos. Dá para mensurar? Como é que eu vou saber qual é o valor que eu vou receber? Márcio, essa é uma discussão muito importante, muito interessante. O custo, né, o valor de um crédito de carbono, ele precisa ser analisado caso a caso, né? Então, o custo ele vai ser resultado, né, da soma das atividades, dos custos ali de se chegar num projeto. Aí você tem um custo, né, o quanto que aquilo custou para você para chegar num determinado ponto, né? Como o custo de produzir milho, o custo de produzir uma arroba, isso é custo. Agora, o quanto que o seu milho, o quanto que a sua arroba vale, é uma outra discussão. O quanto que o crédito de carbono vale é uma outra discussão. O que nós entendemos e tentamos aplicar nos nossos projetos é que os créditos de carbono remunerem o que aquele produtor iria ganhar naquela produção, né? Então, principalmente quando a gente fala em áreas conservadas. Então, aquele dono de terra, aquela proprietária de terra, ao não derrubar uma floresta, vai ganhar quanto com essa conservação? Ele vai ganhar mais ou menos parecido com o que ele ganharia se ele estivesse criando gado, se ele estivesse aumentando a safra dele, a área de produção dele. Então, a gente busca fazer com que, naquele local onde nós estamos medindo o carbono, a remuneração seja equiparável a uma outra cultura, né? Então, a gente calcula os custos, né? O custo vai variar conforme o tipo de projeto. A gente pode estar falando de um projeto de conservação, a gente pode estar falando de um projeto de restauração, plantios, ou a gente pode estar falando de um projeto de agricultura sustentável. Para cada tipo de projeto, né, são diferentes projetos de carbono, nós teremos custos específicos e também valor específico pela tonelada, né, do carbono não emitido ou do carbono sequestrado. Então, no mercado, grosso modo, né, para conservação hoje, a gente está vendo preços aí de mais ou menos $10, $12 por tonelada, né, por crédito de carbono para áreas conservadas, um valor um pouquinho acima, né? Então 12, 15, 17 para áreas de restauração e um valor ainda não muito definido para o carbono de agricultura sustentável. Só ressaltando que esses valores caíram um pouquinho em relação ao ano passado, nós estamos numa fase de baixa, né, desse ativo e a gente espera que ele se recupere para subir aí $20, quem sabe mais ainda por tonelada.
Yuri, ótima explicação, porque todo mundo quer ver na prática, números, né? Falar, dá para ganhar, né, uma remuneração com isso. Tá, mas quanto que eu vou levar nessa aí, não é mesmo? E essa métrica me parece muito justa, né? Eu não quero aqui te dar juízo de valor disso não, mas me parece uma métrica muito justa aí, a mensuração disso, muito joia mesmo. Yuri, a gente tem 30 segundos, infelizmente. Queria que você dissesse para a gente então sobre a sua empresa, né, que está com um edital aberto aí para ter, né, proprietários de terras que queiram participar desse mercado, né? Como é que funciona? Como é que faz, então? Chama quem? Chama o Yuri, liga para o Yuri, vai no site. Obrigado, Márcio, pela oportunidade. A Econ Soluções Ambientais é uma empresa de consultoria ambiental. Nós desenvolvemos uma série de projetos aqui que trazem ganhos ambientais, né, para o empresariado brasileiro e internacional. A gente faz lá os relatórios, projetos, a gente faz até série, Márcio, sobre conservação e preservação. Então, quem quiser conhecer os nossos projetos, nos contratar para analisar a sua fazenda, a sua produção, exportar para a União Europeia agora com essa dificuldade maior que eles estão trazendo, conte conosco, acesse o nosso site, que a gente está aqui super à disposição. Yuri Rugai Marinho, que trouxe para a gente mais detalhes aí sobre crédito de carbonos, né, que é o CEO dessa empresa tão importante que está buscando aí então, né, e se colocando à disposição dos produtores e das produtoras para iniciar esse trabalho aí. Obrigado, Yuri, boa noite, seja bem-vindo aqui conosco sempre, viu? Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigado, valeu.